Olá pessoal, me chamo Marcos Lima e sejam bem-vindos à aula referente ao tema controle nas organizações. Primeiramente, quero falar que controle, apesar de ser a última função administrativa das 3 vistas anteriormente, ou seja, planejamento, organização e direção, quero dizer que ela acontece simultaneamente com as demais funções. Mas afinal, o que é controle? Oi, campeão! Ué, cadê seus amiguinhos? Uma checagem final nos pneus e Storm chega na pole position. Manda ver, manda ver, manda ver! Vamos finalizar com uma ótima corrida! Faltam 40 voltas e o líder da corrida, Jackson Storm, está indo para os boxes com McQueen na sua cola. Um bom pit stop pode significar a diferença entre vitória e derrota. Vai, 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 vai! Anda rápido, Quito, vai rápido, tem que voltar pra lá antes dele! Quito, vai logo! Quito, vai, vai! Mas que pit stop foi esse? Meu camarada, ele tomou a liderança! Será que ele vai se manter? Aí, McQueen, tá tudo bem? Escuta, não esquenta, amigo. Teve uma carreira legal. Curte a aposentadoria. Storm de novo na frente. Inacreditável. McQueen está perdendo posições. Perdendo posições. E rápido. Não! 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 Nesse vídeo em questão, vemos o automóvel Relâmpago McQueen perder o controle literalmente. O fato de que ele acaba sofrendo um acidente ocorre devido a uma má administração feita na troca de pneus, que por pressão demais do próprio protagonista em relação ao tempo, não foi feita de forma eficiente e eficaz esse processo, fazendo com que o personagem perdesse o controle e saindo totalmente do que foi planejado, que seria o objetivo de vencer a corrida. Quando se refere ao termo controle nas organizações, ela diz respeito aos esforços exercidos pelos gestores para gerar e usar informações relativas à execução das atividades organizacionais, facilitando a detecção de potenciais problemas e desvio e possibilitando a sua correção. Ou seja, a função controle tem como objetivo manter a organização não apenas no rumo planejado, mas também no rumo certo. Portanto, de acordo com os autores Sobral e Pesce, controle é a função da administração responsável pela geração de informações sobre a execução das atividades organizacionais, de forma a garantir o cumprimento das metas planejadas. This is our military prototype, Galvatron. I don't understand it. This is the 5th iteration. Why does it keep turning out like this? It's just some bugs in the final render. I modeled Galvatron after Optimus Prime. Why does he keep looking like Megatron? The rendering sequence is almost finished. Simple coding. Algorithms! Math! Why can't we make what we want to make the way we want to make it? Why? And does that look like a consumer-friendly face to you? And what about that big hole in the chest? I think it's badass. I like it. Love it. Well, I hate it. Na situação em questão, vemos o administrador fazendo a monitoração das atividades dos seus funcionários em relação ao produto final, que seria um robô de alta tecnologia.
Assim, ele comparou o desempenho real com o que foi planejado, tendo a conclusão de que não estava saindo conforme o objetivo. Sua aproximação seria procurar uma correção desses desvios para que a meta inicial fosse alcançada. Além disso, vemos outros elementos da administração, como o clima tenso num ambiente interno entre os chefes e os funcionários, como também a visão holística do administrador, onde o personagem principal conseguiu ver detalhes que seriam percebidos pelo consumidor, enquanto os outros profissionais de outras áreas não conseguiram enxergar. Como foi falado antes, o controle é a última das funções do processo administrativo, mas está de longe de ser a menos importante. Ela é de extrema importância, pois ela faz com que o ciclo administrativo se complete. Sem a mesma, as outras funções da administração perdem totalmente a razão de existir. Também é importante relatar que o controle ajuda os administradores a monitorar as mudanças ambientais que afetam a organização em seu percurso e a sugerir mudanças que permitam alcançar os resultados desejados. Assim, um sistema de controle eficaz garante que todas as atividades da organização sejam realizadas conforme o planejado. Já aprendemos o fundamento de controle e sua importância. Mas será que todas as organizações têm sistemas de controles idênticos? A resposta é não. Existem cerca de 3 abordagens com relação à orientação preferencial dos sistemas de controles organizacionais. São eles: controle de mercado, controle burocrático e controle de CAN. O controle de mercado é o tipo de controle que utiliza parâmetros e mecanismos de mercado, como preços, lucros e participação de mercado, para avaliar e controlar as atividades e os resultados da organização. Podemos utilizar, nesse contexto, a empresa Magazine Luiza. A mesma ela vai utilizar números como receita de vendas, aumento de vendas, participação de mercado, margens de contribuição, tudo isso para ver se de fato a empresa está atingindo seus objetivos e suas metas. Se ela tiver, por exemplo, com o propósito de aumentar 3% de um ano para outro sua receita bruta de vendas, então ela vai utilizar um controle de mercado, vai fazer um acompanhamento do que está sendo feito na organização durante todo aquele período, e assim vai levar efetivamente ao cumprimento da meta. O controle burocrático é o tipo de controle que faz uso de mecanismos administrativos e burocráticos como regras, normas, políticas e orçamentos para monitorar e avaliar o desempenho da organização. Podemos utilizar como exemplo um hospital. Digamos que está acontecendo uma epidemia. Os profissionais de saúde deverão utilizar um protocolo já definido, afirmando como deverão agir naquela determinada situação, sendo isso uma forma de controle burocrático. Já tem um protocolo já devidamente de procedimento que os colaboradores irão adotar para manter um controle naquela determinada ocasião. O controle de CRAN é o tipo de controle assegurado pelo compartilhamento de valores, normas, crenças, rituais, tradições, expectativas e outros aspectos relevantes da cultura organizacional. Podemos utilizar como exemplo várias empresas que podem não ter formalmente escrito que os funcionários devem trabalhar de roupa social, mas se você chega na empresa e todo mundo trabalha de roupa social, você fatalmente vai se vestir dessa determinada maneira. No exemplo a seguir, vemos o administrador compartilhar com seus colaboradores que ao chegar na sua empresa qualquer pessoa, ela deve se sentir como se estivesse dentro do futuro, ou seja, ao estar fora da empresa é como se ela estivesse ainda no presente, mas ao ingressar dentro da organização, ela se sentisse dentro do futuro, assim sendo o valor que vai ser compartilhado por todos os funcionários da organização, se tornando assim um meio de controle de CAN. Good morning, Mr. Joyce. What was that sound? That's the sound. That you asked for. No, I asked for boundless, transcendent. When you walk through a door in this building, it should sound like you've stepped into the future. Present? Say it. As organizações não fazem uso exclusivo de uma única orientação de controle, empregando-se de forma combinada para modelar o sistema de controle mais apropriado.
Seja qual for a perspectiva escolhida, o controle é sempre visto como uma ferramenta, ou melhor, como um componente do corpo organizacional que busca assegurar a cooperação entre os membros e direcionar a empresa para a correta adaptação diante do meio, atendendo às suas necessidades de sobrevivência. Já sabemos que a organização pode ser dividida em nível operacional, nível tático e nível estratégico. Da mesma forma, o controle é exercido de diferentes formas, dependendo de cada nível operacional. No nível estratégico, o controle terá foco no grau de realização da missão, visão e estratégias e objetivos, na forte orientação externa e no foco no desempenho da organização como um todo. Referente ao nível tático, o controle terá foco no desempenho de unidades ou áreas funcionais da organização e na preocupação com a articulação interna. Já no nível operacional, ele terá foco no desempenho de atividades e processos operacionais e na preocupação com a eficiência e o consumo de recursos. Vamos agora falar sobre os tipos de controle. O controle do desempenho de uma atividade ou processo organizacional pode ser efetuado em diferentes momentos: antes que a atividade comece, enquanto a atividade decorre ou depois que a atividade estiver terminada. Os três tipos respectivos de controle baseados no sincronismo temporal são eles: o controle preventivo, o controle simultâneo e o controle posterior. O controle preventivo é a modalidade de controle proativa que busca detectar problemas antes que determinada sequência de atividades seja iniciada. Podemos utilizar como exemplo o caso introdutório da nossa videoaula. Se o carro, o Relâmpago McQueen, justamente com sua equipe, tivesse feito, antes de iniciar a corrida, uma manutenção preventiva das rodas do veículo, provavelmente o acidente não teria ocorrido. Sendo assim, se isso tivesse acontecido, uma forma de controle preventiva. O controle simultâneo é o mecanismo de controle reativo que busca detectar e corrigir problemas no momento em que ocorrem. Podemos utilizar como exemplo a cena do filme Transforme que foi mostrado no início, onde o administrador observou diretamente o desempenho de seus colaboradores e estava presente para garantir que a execução das atividades estava acontecendo de forma eficaz, para assim corrigir sempre que estivesse acontecendo algum tipo de erro. Por fim, temos o controle posterior, sendo esta uma modalidade de controle que tem por objetivo avaliar o desempenho de uma atividade ou processo após sua realização. A avaliação do desempenho dos trabalhadores, os demonstrativos financeiros ou o controle da qualidade dos bens produzidos são alguns dos exemplos de controle posterior. É importante ressaltar que todos esses tipos de controles que foi mencionado anteriormente, eles não são mutuamente excludentes, ou seja, para garantia de maior eficácia organizacional, é aconselhável que seja utilizado em conjuntos. Os sistemas de controle eles podem ser definidos como um conjunto coordenador de regras, princípios e práticas que interagem de forma regular e previsível, buscando coletar informações essenciais ao processo de controle. São sistemas formais orientados por objetivos que monitoram, avaliam e fornecem feedback acerca do desempenho organizacional. Além disso, pode gerar e transmitir informações relativas a questões financeiras, contábeis, gerenciais, comerciais, operacionais, entre outros. Sobre o desenho de sistemas de controle, ele consiste na definição dos procedimentos e ferramentas para a coleta, processamento e apresentação de informações sobre o andamento das atividades organizacionais. Para que sejam eficazes, esses sistemas devem apresentar as seguintes características: precisão, rapidez, economia, flexibilidade, inteligibilidade, critérios múltiplos e razoáveis, aceitação, foco estratégico, ênfase na execução e adoção de medidas corretivas. Referente aos fatores contingenciais dos sistemas de controle, os administradores devem compreender os sistemas contingenciais que influenciam a eficácia dos sistemas. Entre as principais contingências, pode ser destacado fatores como a dimensão da organização, o nível hierárquico, a estrutura organizacional, a cultura organizacional, o estilo de liderança e a importância da atividade controlada. Já sabemos a definição do que é uma organização, ou seja, um sistema de recursos que busca alcançar objetivos. Para que a eficiência e eficácia de uma organização seja de fato alcançada, os administradores utilizam diferentes instrumentos e métodos de controle para lidar com as atividades e os elementos da organização. Iremos ver alguns instrumentos utilizados no controle de desempenho organizacional. São eles: o controle financeiro, o benchmarking, auditoria, sistema de informação gerencial e o BSC.
O controle financeiro é a forma de controle que mede os impactos financeiros das atividades econômicas de uma organização ou uma unidade organizacional. Já quando se refere ao sistema de informação gerencial, elas são sistemas computadorizados que processam os dados organizacionais e disponibilizam informações aos gestores de forma regular e contínua. Referente à auditoria, ela se refere a um exame pericial, sistemático e independente que tem como objetivo avaliar a eficiência e eficácia dos vários sistemas de uma organização. Referente ao BSC, é uma ferramenta de controle do desempenho organizacional abrangente que procura entregar as várias dimensões de controle, ou seja, a parte financeira, clientes, processos internos e aprendizado. E por fim, há o benchmarking, que é um processo contínuo e sistemático que busca comparar práticas e métodos de trabalho de uma organização com outras empresas. Até o momento, o processo de controle tem sido analisado a partir de uma perspectiva instrumental e mecânica. No entanto, as organizações são compostas por pessoas e os sistemas de controle são desenhados para restringir o comportamento delas. No entanto, controlar o comportamento dos membros organizacionais gera problemas, resistências e controvérsias que também devem ser consideradas pelos administradores. Diante disso, quase todas as organizações gastam muito dinheiro, tempo e esforços com o desenho e a manutenção de sistemas de controle sofisticados. Todavia, nem sempre todo esse investimento se mostra válido, pois não garante o uso adequado dos sistemas de controle. Na realidade, nem mesmo os mais sofisticados sistemas garantem o controle eficaz do desempenho organizacional. É o fator humano que garante, em última instância, a eficácia ou ineficácia de um sistema de controle. São as pessoas que decidirão se vão ou não respeitar os procedimentos de controle para garantir um bom desempenho organizacional. Com isso, pesquisas apontam que o desempenho individual mostra que eles podem levar ao comportamento disfuncional. Essas consequências disfuncionais incluem o comportamento burocrático, o comportamento tático e a resistência ao controle. Mas o que seria o comportamento burocrático? O comportamento burocrático é o comportamento direcionado para a realização exclusiva de atividades medidas pelo sistema de controle. Já referente ao controle tático, é o comportamento dos membros organizacionais com o objetivo de burlar o sistema de controle. E por fim, a resistência ao controle é o comportamento defensivo de reação à perda de autonomia imposta pelos sistemas de controle. O controle não afeta de forma casual o comportamento das pessoas nas organizações. As empresas adotam estratégias deliberadas de controle comportamental. Assim, de acordo com os pressupostos que os gestores formulam acerca do que motiva seus subordinados, podem optar por duas abordagens estratégicas ao controle comportamental. São eles: a exposição externa e a motivação interna. Mas o que seria esse controle por imposição externa? É uma estratégia de controle comportamental que defende a imposição por parte dos gestores de controle rígido sobre os trabalhadores. Já o controle por motivação interna é uma estratégia de controle comportamental que envolve os funcionários na definição dos parâmetros de controle e que encoraje o autocontrole. Há também as técnicas de controle comportamental. Vejamos algumas delas. A primeira técnica é a supervisão direta. Essa técnica consiste na observação direta do desempenho dos funcionários. A segunda é a avaliação de desempenho, que é um processo sistemático de avaliação dos resultados obtidos por um funcionário. Há a técnica da disciplina, que são ações adotadas para forçar o cumprimento dos regulamentos e das normas organizacionais. E a última, a mais contemporânea, é o autocontrole, que é a adoção do comportamento apropriado por meio de mecanismos internos como autodisciplina e comprometimento. Por fim, é natural que o controle acompanhe a organização em suas manifestações contemporâneas. Ele se adapta a um contexto de flexibilidade característico das organizações contemporâneas e abrange novas funções, se fazendo presente também no caso do desempenho socioambiental. De fato, o impossível é imaginar um mundo organizacional sem o controle. Agradeço sua atenção e até a nossa próxima aula.